pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós, como filhos, precisamos declarar dessa forma: distante de ti, Senhor, não posso viver. Sabe, meus irmãos, mas é sempre quando eu falo aqui pelo Espírito, é de dentro para fora. Sabe, é lá do nosso íntimo, lá do nosso profundo. Falar ao Espírito de Deus: Pai, nós não podemos ficar sem o Senhor. Feche os olhos, Pai amado e Deus querido. Espírito Santo, o nosso coração neste momento é um coração feliz porque nós temos o Senhor. Temos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Pai. Temos o Senhor como tudo nesta vida. E pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus, que agora é o momento da palavra ser lançada, que o nosso coração, Pai, possa estar, todos os corações aos quais estão aqui presencialmente, os que estão em casa também, que possa estar preparado para receber, como um solo bom, preparado para receber a semente, a qual há de frutificar. Pai, em nome de Jesus, assim nós pedimos o Senhor, que é o nosso Rei, que é o nosso Pai, o nosso Todo-Poderoso, que nesta hora, Espírito Santo, tudo aquilo que não provém do Senhor, qualquer sentimento que não vem do Senhor, que nesse momento seja tirado do nosso meio em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos ministrar. Clamamos ao Senhor, porque só o Senhor é que tem palavras de salvação a nós. Que nós possamos ouvir, entender, ó Pai, e praticar em nome de Jesus. Oramos e agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, abra sua palavra no livro de Daniel, capítulo 4. O tema da nossa mensagem: um coração distante de Deus. Daniel 4. Deus abençoe a todos que estão aqui, os que estão em casa, possa receber essa mensagem com alegria. Não olha para a pastora Alessandra aqui na frente como mulher, mas veja o que o Espírito vai usar essa mulher para falar. Amém? Em nome de Jesus. Então, deixa aberta a sua palavra aí e vamos tentar entender um pouco dessa história. Daniel 4, queridos, eu queria muito que nós vamos falar nesta noite sobre o rei Nabucodonosor. E essa mensagem foi entregue a mim ontem na madrugada, quando eu clamava o Senhor uma palavra para trazer a nós aqui nesta noite. Então, essa história é um relato da vida de um rei. Tenta entender com a pastora. É o relato da vida de um rei que, por seu subtítulo, fala da loucura de Nabucodonosor. Fala da loucura de Nabucodonosor. Já começou a ministração. Por que loucura? Deixa o Espírito de Deus ministrar em cada coração que está aqui nesta noite. Se você veio, é porque você quer e precisa ser ministrado pelo Senhor. Então vamos entender o que Ele fala conosco nesta noite. Por que então esse subtítulo desta palavra, desta história de Nabucodonosor, trata ele como louco? Por que loucura? Porque toda pessoa que sabe quem é Deus e não se rende a Ele, é tido como louco. Eu quero que você pense com a pastora nesse momento. Pastora, mas eu estou com o Senhor. Eu estou na igreja. Sempre Deus tem me usado para falar e ministrar dessa forma. Né? O que o Espírito de Deus quer falar conosco? Nos despertar. Porque presta atenção, se não houver um despertamento de dentro para fora, nós vamos ficar no superficial sempre. Jesus está voltando. Aquele que está no superficial jamais vai ter Jesus. Jamais. Então, estar no espaço físico, né, que nós denominamos igreja, não salva ninguém.
Mas quando o meu coração está aberto a entender o que o dono do espaço físico está falando, então a minha salvação começa por aí. Começa por aí. Então, aqui está falando de um homem louco. De um homem que conhecia Deus, porém louco. E é bom nós passarmos a refletir. Quando nós chegamos aqui na igreja, na hora da oração, eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor revele o meu coração. Quem estava orando comigo ouviu. Porque eu quero subir como o Senhor sonhou que eu subisse nesta noite. Com o coração puro. Então nós precisamos largar de sermos loucos. Porque muitas vezes não é o fato só de eu estar na igreja que fala ou que faz de mim uma verdadeira adoradora. Ser um verdadeiro adorador é quando eu entendo o que o meu pai está pedindo, então eu obedeço e exerço. E muitas vezes, nós que somos do Senhor, autoridades no Senhor, às vezes nós agimos como louco. Porque não queremos obedecer, não queremos nos render ao que Ele fala. Então, o que esse livro de Daniel, essa história de Nabucodonosor, está falando conosco nesta noite pelo Espírito é isso. Que nós fiquemos bem atentos e alerta, todos nós, os que estão aqui, os que estão em casa, independente do seu credo religioso, de onde você congrega, porque o Espírito de Deus não está nos perguntando sobre isso. Ele está só lançando uma semente a qual Ele quer que nós frutifiquemos. Amém, igreja? Então, que nós possamos entender. Então, todos aqueles que entendem, sabem quem é Deus, mas não se rendem a Ele, é tido como louco. E Deus falou muito comigo quando eu estudava essa mensagem para trazer, que o Senhor, eu quero que você deixe o Espírito de Deus ministrar, não olhe para a Alessandra, mas entenda o que o Senhor está dizendo. Ele disse ao meu coração que é mais uma oportunidade que Ele está nos dando diante dessa mensagem. Nabucodonosor teve que passar por um momento extremo em sua vida para reconhecer de maneira definitiva que só Deus é o Senhor. Por que extremo? Porque ele sofreu muito. E por que definitivo? Ele até estava na presença, mas não de coração. Eu creio que o Espírito de Deus já está falando conosco. Está usando este homem, a vida dele, para nos alertar daquilo que nós fazemos no superficial com o Pai. Em Daniel capítulo 4, vamos lá, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. 3. Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas. Pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. Só até aí. Presta atenção, nestes 3 versículos primeiros, Nabucodonosor faz uma proclamação real ao Deus de Israel. A tudo o que Deus havia feito por ele. E também elogia o seu poder e o seu domínio universal. Entenda com a pastora, não dorme não. Essa palavra é muito tremenda. Embora Nabucodonosor tenha exaltado o Deus de Daniel, ele não cria nele completamente. Ele não cria nele completamente, nem a ele se submetia de modo exclusivo. Deixa o Espírito falar com você. No capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele,
e por isso eu lhe contei o meu sonho. Olha aqui como ele afirma. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. Do meu Deus, com D minúsculo. Esse Beltesazar, Daniel recebeu por Nabucodonosor, apresentado diante desse Deus dele com D minúsculo. Então, aqui relata a história que ele não confiava completamente no Deus de Daniel. Ele aqui nos primeiros versículos, ele até falou muito bem de Deus. Quem vê, quem lê e não consegue ainda, não tem o discernimento da história ou do Espírito de Deus, acha que Nabucodonosor servia assim, porque ele fala assim, ó, felicidade e paz para todos. Ele já começa, sabe, mais ou menos como Paulo foi ministrado no culto de domingo. Paulo, quando ele chegava, que ele ia cumprimentar qualquer pessoa, não só pessoas cristãs, mas Paulo, ele sabia como saudar, porque saber saudar, querido, é você profetizar e declarar no seu próximo. Não simplesmente para você mostrar que você é um cristão, mas você ali naquele momento vai declarar sobre a vida do seu irmão. E aqui Nabucodonosor também, ele já chega falando e declarando. Olha aqui como que ele fala, tremenda essa mensagem aqui, ó. Felicidade e paz para todos. Quer dizer, aqui um homem feliz. Aqui a expressão de um homem pleno. Quem vê essa história, ouve esse relato, acha que Nabucodonosor era um homem que conhecia a Deus e servia a ele. E ele diz mais, quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Quer dizer, ele afirma algo, ele declara algo que o Deus do céu, o Deus de Daniel, havia feito sobre a vida de quem? Dele. Mas a própria história, quando nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Daniel, relata o quê? Que Nabucodonosor tinha um Deus. Ele tinha um outro Deus com D minúsculo. Pastora, mas e daí? Eu não tenho outro Deus? Será que não tem, igreja? Será que nós não fazemos ídolos para nós? O que foi ministrado aqui domingo? Às vezes, aquela enfermidade que você tem no profundo da sua alma virou um ídolo para você. Tu tem feito isso aí como um Deus. Tu tem dado mais valor nesse sentimento negativo, pessimista, que está no seu coração, do que no que Deus tem dito. Muitas vezes nós honramos mais, sabe, tudo à nossa volta do que ao próprio Deus dos céus, aquele que fez os céus e a terra. E estamos dentro da igreja e falamos que somos do Senhor. E nós somos do Senhor. E nós somos filhos do Senhor. Nabucodonosor não é, mas nós somos. Quer dizer, então, pior ainda, porque ele não era, mas nós somos. E nós temos adorado e nos rendido diante desse Deus como ele merece. Ou eu tenho feito como ele? Não, eu falo de Deus, eu expresso a alegria de Deus, mas só na igreja. Dentro de casa, meu pai, como eu sou. No trabalho, como eu sou. No ônibus, como eu sou. No Uber, como eu sou. No trânsito, como eu sou. Você é um filho de Deus que representa ele aqui nessa terra? Ou você é um filho que envergonha o seu pai? Quem nós somos? Deus está trazendo essa mensagem a nós hoje, a nos despertar, porque nós somos filhos. Isso aí é fato. Satanás, ele pode tentar fazer o que ele quiser, mas de sermos filhos de Deus, isso nunca ele pode nos roubar. Amém, igreja? Tu toma posse disso? Que nós possamos compreender o que o Espírito está falando conosco nesta noite. Louvado seja Deus. Embora tenha exaltado o Deus de Daniel, Nabucodonosor não cria nele.
Às vezes podemos até dizer que aceitamos ao Senhor, mas será que no nosso coração não tem outros deuses? O Deus da vaidade, o Deus da soberba, o Deus do medo. Enquanto eu louvava, eu falava: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Um dia também eu já tive dessa forma, com a vaidade, com o medo, com a soberba. Eu vi que isso não me levou a lugar nenhum. E nós temos oportunidade de mudar isso todos os dias, quando acordamos, porque o Espírito de Deus é conosco, mesmo que nós não mereçamos. Nada, nós não merecemos. Às vezes até falamos, mas eu sou boa, pastor. A pessoa que já declara dessa forma, ela já está errada. Porque nós de bom, meu irmão, o que pode existir dentro de nós? Então, já é algo para você entender. Não se trata, não se fala dessa forma. Não, pastora, mas eu sou boa. Eu tenho até dó. Sabe, não é no que eu falo, mas é nas minhas atitudes. Do que adianta eu falar se as minhas atitudes condenam outra coisa? Do que adianta eu dizer que eu sou boa, mas se eu maltrato à minha volta quem está? Tenta entender, nós somos filhos de Deus. O Senhor não maltrata ninguém. Por mais difícil que o filho seja, ele não nos maltrata. Mas ele nos ensina com amor. Com amor. Nós precisamos compreender isso. Estamos na igreja, temos até linguagem cristã. Mas honramos verdadeiramente ao Senhor com as nossas vidas? Honramos Ele verdadeiramente com as nossas vidas? A confissão nem sempre representa a verdade do nosso coração, que eu acabei de dizer. Nabucodonosor até sabia quem era Deus, sabia dos seus poderes, mas não rendia a Ele. O que resolve? Sabe, nós estamos vivendo em um tempo de muita oportunidade. Em um tempo de muita oportunidade para nós crescermos, para nós virarmos aquilo que um dia Deus sonhou lá no ventre da minha mãe, você no ventre da sua, foi já declarado sobre a nossa vida. E agora é o nosso momento. Sempre quando acontece algo muito difícil no planeta Terra, tenta entender, não só no planeta Terra, na nossa vida. Começa a olhar as situações às quais nos rodeia e aproveita, porque no meio de um desastre é que Deus dá-nos a oportunidade de virarmos quem Ele quer que nós sejamos, quem Ele sonhou para nós sermos. Sabe, o avivamento acontece no meio, desculpa a expressão, mas no meio de uma desgraça. É que acontece, surge os grandes avivamentos. Isso é Bíblia. E louvado seja Deus. Eu já experimentei e experimento isso na minha vida. Amém, igreja? E é muito bom. É como a própria palavra diz, a princípio é ruim. A princípio é muito ruim. Mas no final tem sabor de mel. Então, nós precisamos entender o que nós estamos vivendo para não murmurarmos, porque a vitória vem. Pensa o que a profeta falou aqui no altar, aquilo que a Liriense falou aqui no altar domingo ficou na minha mente. Tremendo aquilo. Ezequiel, quando chegou, era ossos. Pensa, e não ajuntou o osso da Luciene com o meu com a da Lawanda, sabe? Formou ali um exército, mas cada um com seu osso, que virou cada um corpo. E um corpo que expressava o amor de Deus. É isso que o Espírito de Deus quer em nós. Mas isso só vai acontecer quando eu entendo.
Quando eu entendo. Sabe, eu estava ali no meu cantinho, ali chorando. Assim, eu faço o máximo para não prestar atenção no movimento da igreja. Até agora, com esse ponto no ouvido, eu não presto muita atenção no movimento da igreja, porque eu sei que as intercessoras estão lá atrás. Mas eu não quero mais. Eu não quero mais. A Alessandra não quer mais viver, sabe, de algo que passou. Pois se o presente é tão maravilhoso, ele está aqui nesse tempo de tanta tristeza, de tanta morte. Aí você olha, eu olho para mim, eu me constranjo comigo mesmo da alegria que tem dentro de mim. E o tempo todo pedindo, Senhor, me usa, me usa, me usa. Eu quero é ajudar, eu quero é ajudar, eu quero é ajudar. Nós somos canais de bênção aqui nessa terra, querido. É através de você que vai passar a água viva. É através de nós. Vamos nos despertar, não dá mais para vivermos. Eu tenho dito aqui, como do passado. Se fosse bom, estaria agora no presente. O que passou, passou. Amém? Será que vocês conseguem compreender isso? Jesus tem muito para nos entregar. Eu tenho vivido e eu quero que todos vivam o sobrenatural com Deus. O sobrenatural com Deus, não coisas. Sabe, meus irmãos, eu não preocupo com o que eu tenho ou deixo de ter. Materialmente dizendo. Até porque isso não é para eu preocupar. Porque se a bênção eu não tenho que correr atrás dela, então, querido, eu não tenho que preocupar com o que eu preciso. Para analisar. Eu não preciso preocupar com o que a Alessandra precisa. Se eu obedeço o que o Pai me pede, então aí já é uma preocupação dele. Você não tem que correr atrás de coisas. Elas vão surgir no seu caminho naturalmente, uma vez que você entende e faz o que o seu Pai te pede. Será que você entende isso? Fé é algo que nós não vemos, mas que existe. Esse Deus, ele é tremendo. Nabucodonosor estava feliz, com paz e prosperando em suas atividades. Com certeza. No versículo 5, vamos lá. Mas certa noite tive um sonho. Aqui começa, ó. Aqui começa a vida dele ser transformada. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. 6. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. 7. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho. Mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente apresentou-se 8 Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele, e por isso eu lhe contei o meu sonho. Olha aqui para a pastora. Deus quer fazer você um homem, meus irmãos, a pastora fala aquilo que o Espírito pede. Deus quer levantar homens e mulheres nesse tempo, homens e mulheres que entendem os sinais. O que eu falei com a liderança no grupo do Zap? Do sonho que a Lília teve, revelado por Deus. Quando eu entendo os sinais, eu ajudo o meu próximo. Mas quando eu não entendo os sinais espirituais, eu me enterro com o meu próximo. Esse homem aqui, Nabucodonosor, era um rei, ele era um homem de posses. Ele não era qualquer pessoa. Mas também Daniel não era qualquer pessoa.
Aí é que está a grande diferença. Aí é que está a grande diferença. Às vezes nós queremos nos tornar alguém aqui nessa terra de expressão para poder falar agora eu sou. Não, aí é que você não é. Porque quando eu não sou de expressão, presta atenção. Pastor, então Deus não usa quem é de expressão? Sim. Mas geralmente quem tem poder se corrompe. E muitos que não são de expressão, que luta para ser ou para ter, não sabe às vezes o mal que possa estar nisso. Por quê, pastor? Eu não posso crescer na vida? Sim, pode. E isso Deus deixou para todos nós. Só que há um perigo e Deus, Ele avisa. Porque geralmente quando eu consigo aquilo que eu quero, eu esqueço do principal. E quando eu esqueço do principal, então não resolveu de nada tudo aquilo que eu conquistei. A igreja compreende isso nessa noite? Daniel era uma pessoa estudada. Mas não é por isso que Deus usava. Deus usava Daniel porque ele relacionava com Deus. Daniel, ele abdicou de tudo, querido. Ele esvaziou-se de si mesmo para servir ao Senhor. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Esvaziemos de nós mesmos, de tudo. De toda a vaidade, de toda a podridão. Eu estou ministrando aqui e eu não estou observando, mas eu vejo que tem pessoas, sabe, que fica assim no mundo da lua enquanto Deus está falando. Como? Como, meu irmão? Isso aqui não volta. Essas ministrações não voltam. Mesmo que você vá lá no YouTube e ouça quando chegar em casa, mas será diferente daqui? Porque aqui nessa atmosfera foi preparada pelo seu Pai. E Ele está aqui. E muitas vezes nós vamos até a presença dEle, mas parece que há um oco. E é esse oco que às vezes faz você perder, sabe, o movimento do mundo espiritual. E esse oco traz o quê? Uma infelicidade. Que às vezes eu quero ocupar esse oco com coisas. Sendo que o que vai preencher esse buraco é o que está acontecendo aqui agora pelo Senhor. Então nós precisamos entender o que o Espírito está falando conosco. Vocês compreendem isso nessa noite? Então aqui ele pega e chama, né, no versículo onde eu parei, 8. Ele pega e chama Daniel e conta o sonho a Daniel. 9. Beltesazar, chefe dos adivinhos. Eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Olha bem, queridos. Por isso vou lhe contar um sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. 10. Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, as aves faziam ninhos nos seus galhos e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrube a árvore, corte os seus galhos, tire as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Não deixe ficar o toco mas deixe ficar o toco e as suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem,
e ele comerá capim como os animais. Olha aqui para a pastora. Presta atenção. Isso daqui muitas vezes são os nossos sonhos. Quando nós sonhamos sem direção, tenta entender o que o Senhor está falando. Todo mundo aqui almeja crescer na vida e ser alguma coisa. Pastor, então não posso? Sim, deve. Mas sempre colocarmos o Senhor adiante. E buscando sempre a direção. E buscando sempre ser humilde. E buscando... Essa palavra está te incomodando? Acredito que não. Porque é essa palavra que vai nos levar ao céu. Nós sonhamos muito em crescer. Se eu não sonho em crescer no natural, no terreno, eu sonho em crescer no espiritual. Então, sempre nós estamos sonhando com alguma coisa. Mas quando nós alcançamos aquilo, é aonde que está o perigo. Esse homem, esse rei, ele cresceu tanto, que a própria história relata, quando fala árvore, simboliza o homem. Ele cresceu muito, ele ficou frondoso, não só aonde ele morava, mas tudo por onde, aquela região, aquele país, tudo. O sonho dele foi concretizado. Diz a história que debaixo da árvore dava sombra e tinha fruta e alimentava todo mundo. Pastora, mas nós precisamos dar fruto porque até mesmo eu li uma mensagem hoje de manhã quando Jesus passou e viu a figueira sem fruto e estava com os discípulos e mandou fogo na figueira e destruiu. Aí os discípulos falaram para ele, Jesus, olha lá, o que o senhor falou aconteceu, secou. Então nós precisamos dar fruto sim. Deus quer que nós cresçamos sim. Mas sempre Ele na frente, na direção. Sempre buscando Ele em primeiro lugar. Porque quando eu cresço geralmente, quando o humano cresce geralmente a tendência dele, quando ele não tem temor, quando ele relaciona com Deus no superficial, o que ele faz? Bom, agora eu sou, então eu não preciso mais dele. Toma cuidado, viu? Isso também acontece com nós, quando um dia eu era ovelha, mas de repente eu viro autoridade, não preciso mais de ninguém. Eu sou autoridade e basta. Isso é sério, hein? A pessoa que anda sozinho, ela cai. Não, eu não preciso compartilhar minha vida com ninguém. Quer dizer, então, primeiro, já estão errado quem pensa assim. Porque o que o Espírito de Deus nos ensina? Quando Jesus mandava os discípulos caminhar, Ele mandava um sozinho? Ele mandava de dois. Eu não estou falando isso para você compartilhar sua vida a mim, não é isso. Não é isso, querido. Eu estou caminhando. E recebendo glória e bênção, louvado seja Deus. Porque eu entendo do que Deus fala para que eu possa ser. Eu só vou receber a vitória, eu só vou ter aquilo que eu almejo, a hora que eu entendo e obedeço. Não, mas o que eu tenho, pastor, eu estou satisfeito. Amém, respeito. Mas eu preciso te informar que Deus tem muito mais. Para aqueles que são obedientes, muito mais. Se o que você tem, você está satisfeito, não, eu te incentivo, querido, olha para o alto, porque ainda tem muito mais para Deus fazer. Com você, através de você, na sua família, por onde você passa. Por onde você passa, nós somos o quê? Aonde a água de Deus, o poder de Deus. Já parou para pensar nisso? Ele não vai vir aqui. Literalmente, ele não vai materializar aqui, chegar na Luciene, pôr a mão nela e falar assim, não vai. Mas ele vai usar os vasos, e eu e você é esse vaso. Então nós precisamos estarmos limpos dentro desse... Está ouvindo, igreja?
Sabe, vamos dizer assim, esse recipiente tem que estar limpo, sem nada, sem nenhuma crosta. Sem nenhuma crosta. Para que possa passar em perfeição tudo que vem do céu para alcançar. Sabe quando ele fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas? Vem dele, passa em nós e vai. E por onde passa, cura. Será que você entende isso? Então, entenda isso e passa a viver para a sua família, para todos que estão à sua volta serem curados. Curados. É maravilhoso servir esse Deus. Se você que está sentado, você que está em casa, soubesse quem é esse Deus ao qual nós servimos, nós não viveríamos da forma que vivemos. Primeiro, o servo de Deus, o filho de Deus, teria que ser o povo mais feliz da terra, por servir a Ele, por ser imagem e semelhança dEle, por ser filho dEle. Mas nós somos de dentro para fora. Eu já fui muito de dar gaitada, mas dentro de mim mesmo tinha alegria. Até que eu entendi que é de dentro para fora. Sabe, nós precisamos, a vida está tão rápida, tão rápida, tão rápida, e tanta coisa acontecendo, que a gente não consegue ver graça, ver o agir de Deus na vida do esposo, da esposa, dos filhos e por aí vai, dos netos. Você para observar isso? Você literalmente para em casa. Ah, não tem tempo, pastor, eu trabalho muito, eu levanto cedo e volto à noite. Ah, sim, glória a Deus por isso. Então é sinal que você está com saúde. Louvado seja Deus. Mas você acha que isso é bonito de se falar? Não, eu trabalho muito, eu levanto cedo. Tá, e tudo aquilo que Deus tem para você aproveitar? Família. Como que nós vivemos? Levanta cedo, vai para o serviço, aquela correria, chega à noite em casa. Como? Como que vive? Tem que ter alegria, tem que achar graça. Meus irmãos, nós somos filhos do Senhor. Eu consigo achar graça no meu pequenininho. Nossa, como ele faz eu ir. Estava falando para o Dustam. Hoje eu vesti uma roupa para vir à igreja, para o culto, né? Eu falei assim, tá bom. Quando ele me olhou, de cima e embaixo, ele falou, tá parecendo a mulher de Lampião. Ele falou, só falta dançar. Gente, mas sabe, é muito bom. Meu Deus. Quando que eu tinha isso? Ah, passado é passado, mas hoje eu tenho, para mim basta. Sabe o que é que acontece com a gente? Nós queremos que o outro faça nós felizes. Esse é o erro nosso, por isso que o povo de Deus está enfermo. Sabe, eu preciso que o pastor Roberto me faça feliz. Olha, como? Como que eu vou jogar isso em cima dele? E aí, principalmente as mulheres, porque homem é homem, né? Cada um é totalmente diferente. Homem de mulher. Homem nessa área parece sim que são bem resolvidos, mas a mulher, quando ela não é madura em Deus, e você não sabe, minha irmã, quem você é, se você soubesse, seu marido gostaria de esperar terminar o trabalho para voltar para casa. Eu acho que ele está custando, ou ele está custando a esperar para não voltar para casa. Quando nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos, querida, aonde eu estou, eu sou alegria. Aonde você está, é alegria.
Sua casa vai virar um lugar, um ambiente de alegria, de paz. Louvado seja Deus que hoje eu moro num lugar muito pequenininho. Não perco o meu pequenininho de vista. Se eu estou no quarto, eu estou vendo ele lá na sala. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Mas isso não é, porque a senhora é pastora. Meu Deus, tu não sabe o que é a vida de um líder. Que vive, tenta viver o que o Espírito quer. Sou feliz porque eu tenho o Senhor e hoje eu entendi que eu sou. Que eu não preciso de coisas para eu ser feliz, mas eu preciso dele. Eu não dependo de coisas para me realizar, porque a minha realização vem dele. Porque ele me fez. Estão entendendo isso? Ele nos fez. Então presta atenção. Ele me moldou com as mãos dele. Eu tenho a química dele. Então, aí é que está. Quando nós só estamos na igreja, mas não estamos Cristo em nós, então a minha vida muitas vezes não faz sentido. É aquele crente que fica, sabe, aborrecido, tudo está ruim. Você olha, está dormindo sentado, é uma canseira, é uma fadiga, é um enfado, sabe, mais ou menos assim. Porque não entendeu que todo o espaço, eu fui criada por ele, você foi criado por ele. Então, se eu afasto dele, não quer dizer que você precisa desviar dele. Mas só o fato de você estar na igreja, mas estar distante dele, você se torna uma pessoa apática. Sabe por quê? Porque nós dependemos dele. Então aprenda isso hoje. Para de cobrar seu esposo, sua esposa, seus filhos, sabe? E é uma cadeia, né? E aí nós vamos cobrando todo mundo, porque eu sou infeliz, porque meu marido não olha para mim, não conversa comigo. Sabe, mais ou menos assim? O dia que nós aprendermos a depender totalmente de Deus, você vai entender que o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, é que precisa da sua ajuda. E você está querendo dele. Nós viemos aqui para sermos bênção. Amém? Deus está falando conosco ou não? E era algo que Nabucodonosor não entendia. Fica tranquilo aí que está dentro do tempo. Agora mesmo nós terminamos. Quando eu não entendo, eu posso até crescer. Mas aí depois, quando eu cresço demais e tomo espaço de Deus, o que ele fala? Não, vai lá e corta. Ele mandou um anjo, não é aqui que o Nabucodonosor viu aqui, ó, no versículo 3. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia, que descia do céu. E dizia em voz muito alta, derrube a árvore. Então aqui começou a ser derrubado o castelinho de Nabucodonosor. Aqui, mas Deus ele é tão bom, tão bom, tão bom, que no versículo 16 fala assim, ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos, pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo aos mais humildes de todos os homens. Vocês estão entendendo isso? É aquela conversa nossa hoje no telefone, né, pastor Carlos? Ele dá a quem ele quer. Não precisa de eu ser para ele me entregar. Precisa de eu entender. Não precisa eu ser uma autoridade. Não precisa eu ser um dono de empresa. Não precisa de eu... Está entendendo, igreja? Não precisa eu ser. Mas precisa eu entender. Porque quando eu entendo, meu Deus, aí pronto. Aí Deus faz a festa. Aí Ele faz de você o que você nunca nem imaginou. Não é assim que a palavra de Deus fala?
Coisas acontecerão que os olhos não viram, não subiram, não é assim? Então entenda hoje a palavra de Deus, para quem quer crescer, isso aqui é uma palavra maravilhosa. Estamos encerrando. 18. Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar essa explicação, porque o Espírito dos santos deuses está em você. Portanto, explique o sonho que quer dizer. Ao ouvir isso, aqui para finalizar, Daniel também, conhecido como Beltesazar, ficou espantado. Até Daniel ficou espantado. E por alguns instantes, não sabia o que pensar. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fosse a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu, aí aqui ele conta, o Senhor viu uma árvore que cresceu até tocar o céu. E que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar. Aí ele foi contando aqui a vida de Nabucodonosor. 24. E Daniel continuou: e agora vou dar explicação, falando ao rei. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, presta atenção, até que o Senhor, o rei, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixasse ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo. Mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. 27, para estar encerrando. Pode vir, Nandinho. Ó rei, aceite o meu conselho. Aí que o Espírito falando conosco. Ó rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Porque no começo da história, olha aqui para o pastor, ele era feliz. Mas depois, quando Deus revelou o coração dele, ele ficou infeliz. 28, para encerrar. E de fato tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Agora olha aqui a bondade de Deus, que é onde eu quero falar, que o Espírito de Deus disse que era para eu ministrar aqui em nós. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade da Babilônia, e disse: como é grande a cidade de Babilônia, com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Vou parar aqui, olha aqui. Só para nós encerrarmos. O que o Espírito de Deus quer falar, agora resumindo a palavra num todo, num apanhado. Deus falou assim: vai lá e fala aquele povo. Tem pessoas que estão lá dentro e vai ouvir, outros estão em casa e estão ouvindo, mas estão brincando com o meu nome. Fala para eles que eu estou vendo o que está dentro e a ação de fora. Deus avisando. Deus ele foi tão bom que ele ainda deu 1 ano, 12 meses para Nabucodonosor repensar na vida dele e mudar de atitude. Ele não quis. Deus está dando oportunidade para pessoas aqui dentro a mudar a sua conduta. Não pague para ver não, querido. Seja quem for. Seja quem for. Quem está aqui, quem está em casa. Seja quem for. Não pague para ver Deus agir. Você vai sofrer. Sua família vai sofrer. Porque Deus está te dando uma oportunidade de mudança. Deus está nos dando uma oportunidade de mudança.
Sabe, mas é mais ou menos o sonho que a Lawanda teve e passou para nós, liderança. Ela sabia, ela era da igreja, mas isso é o sonho. Mas ela queria viver o mundo lá fora, não é? Não foi assim o sonho? Tem pessoas que estão aqui dentro, mas que vivem no mundo da lua. Só está aqui dentro, só vem aqui. Vocês acham que Deus não está vendo a sua conduta? Espera lá. Será que nós achamos que Deus é tão bonzinho que vai encobertar o nosso erro? Ah, pastor, ele tem propósito na minha vida. É justamente pelo propósito que a coisa pode ficar feia. Você pode ter alegria agora, mas de repente, no outro dia, você pode estar infeliz igual Nabucodonosor e virar toco de árvore e acorrentado e viver como bicho, comendo capim. Deus tem a melhor comida dos céus para nós. E muitas vezes queremos comer capim por um desejo humano. Porque a minha carne quer. Ah, porque é tão bom, pastora. Não entendeu nada. E eu quero te dizer uma coisa. Eu quero ver para onde vai correr. A hora que ele falar assim, agora é o tempo de eu ir na casa tal. Agora é o tempo de eu falar com tal pessoa. Eu dei tempo para mudar. Eu coloquei algo na mão dessa pessoa, acreditando e apostando que ali fluiria, frutificaria. E o que é que essa pessoa tem feito? Por medo, tem escondido aquilo que é de Deus. Tu vai pagar isso. Tu não está entendendo o que Deus está falando. Acorda enquanto é tempo. Vai para casa em nome de Jesus e vai meditar nessa passagem de Daniel 4. Vai entender, Deus te fez para ser princesa e príncipes, mas nós não queremos. Por causa da vaidade do nosso coração, por causa do medo, por causa da soberba, eu bato no peito e falo, eu vivo do jeito que eu quero. Sim, o profeta está só anunciando. O que é que você quer? Continuar do jeito que está? Ah, eu sou linda. Tem muitos lindos aí, o cemitério não está cabendo. Eu olho no espelho, pastora, eu até me perco com a minha beleza. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não é essa beleza. Literalmente não é essa beleza que Deus está olhando em você. Eu estou olhando, é a sujeira que está dentro de você. Você nega e há anos tu está negando esse Deus. Não, mas eu estou na igreja. Eu fui consagrado. Continua negando do mesmo jeito. Deus fala, faz. Tu preocupa só com o seu umbigo. Aonde nós vamos parar? Aí depois, fica aí, ó. Vai tudo para as costas. Não sou bolsonarista. Eu sou do céu. Aquilo que o céu quer, eu quero. Mas depois, vai tudo para as costas do presidente. É ele que não sabe governar, é ele que não presta, é ele que faz isso, é ele que rouba, é ele que faz isso. Não é assim? Mas ninguém olha para si. Você é um ser espiritual, você é filha dele, filho dele. Ele conta com você, foi entregue algo na sua mão dele. E o que você está fazendo? Fique em pé no seu lugar. Vai para casa e estuda sobre a vida do Nabucodonosor. Vai ver o que ele virou. A unha dele, pensa, né, Luciane? O que virou? Ficou peludo. Acho que ele andava até de 4. Um homem, imagem e semelhança de Deus. Um homem que olhou para a beleza dele e às vezes fez igual. Nossa, olha o tanto que eu sou lindo, olha aqui. Hoje eu entendo. A nossa beleza é o que está aqui dentro.
Tem pessoas que é perfeito de corpo, mas vazio de espírito, de alma. Tem nada. Nada, nada, nada. Você olha e dá até vontade de você chorar. Amém? A igreja está compreendendo? Amém? Nós somos o povo mais feliz da terra. E eu quero dizer, preciso dizer a vocês, a conversa de Deus a nós só vai mudar o dia que nós mudarmos. Não aguento mais exortação, então muda. Então muda. Se nós mudarmos, Deus vai mudar. Não aguento mais. Eu sou muito feliz com tudo que Ele fala. Pode exortar, pode puxar a orelha, pode fazer o que quiser. Eu sou muito feliz com o meu Pai. Eu amo Ele. Amém, queridos? Deus tem mais para nós. Sexta-feira vai ter um mover de Deus neste lugar. Todos que são líderes jejua diante do que Deus revelou. Venham preparados. É aquilo que eu disse, cria expectativa no seu coração para encontrar com Ele aqui às 20 horas. Deus vai fazer na sua vida. As pessoas às quais Deus revelou será entregue. Será entregue. O que Ele mandou fazer, eu farei. Será entregue. Então, se até hoje você está no superficial, aproveita, chega em casa, coloca o joelho no chão, peça perdão de dentro para fora. Sexta-feira você vai receber o que o Pai tem para você. Amém? Feche os olhos. Vamos louvar? Só um pouquinho. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Isso, canta com alegria, canta para Ele. Ele está aqui. Sobre todo nome é o céu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Fica alegre, igreja. Jesus nos ama. Ele é. Deixa Ele te alcançar nesse momento. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Coloca a mão no coração, em nome de Jesus. Você sabe como você tem vivido, né, como você tem comportado na presença do Espírito, na presença da sua família, do ministério. Você sabe, igreja. Às vezes, fica com os olhos fechados. Às vezes nós pensamos assim, eu não falo nada. Mas aí, para Deus, uma pessoa que não manifesta é uma pessoa omissa. Então, às vezes, você pensando assim, eu entro calado e saio mudo. Você acha que isso é bom para a sua vida? Não é não. Para Deus você está sendo omisso. Então, em nome de Jesus, meu irmão, o Espírito de Deus nos ama. O Espírito de Deus tem porções do céu para entregar a cada um de nós. Mas Ele vai colocar essa porção num coração que é aberto a Ele para receber, para entender e para colocar isso em prática. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe, sabe, da nossa meninice, da nossa infantilidade, do nosso egoísmo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos cure. Coloca a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos agradecer ao Senhor por essa ministração. Nós queremos agradecer. Nós sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama.
Nós sabemos, ó Deus, o preço que foi pago para que nós pudéssemos ter essa vida aqui de liberdade na Tua presença. Nós sabemos, Deus, porque está tudo registrado na Tua palavra, tudo que o Senhor viveu. E nós queremos agradecer por aquele ato imerecido a nós, do Senhor ter ido para a cruz. Obrigada, Jesus. Pai, mas nos ajuda, porque muitas vezes o nosso eu, a nossa carne, ó Deus, ela quer falar mais alto, mas o Senhor, ó Deus, nos escolheu, independente, Pai, se estamos aqui, estamos pecando, mas nesta noite é uma noite de oportunidade, e nós sabemos que o Senhor está nos dando essa oportunidade. Então nos ajuda, Deus, a fortalecer para lutar contra essa carne, em nome de Jesus, ó Deus, porque no Senhor nós somos mais que vencedor. Não deixa meus irmãos, papai, ir embora para casa com o coração entristecido, porque o Senhor, ó Deus, às vezes o inimigo possa estar falando ao coração deles que o Senhor não os ama, e isso é mentira, porque o Senhor, papai, nos ama tanto, mas tanto, que nos traz uma palavra nesta noite, a falar: filhos, desperta, eu estou dando oportunidade mais uma vez a vocês. Oh Deus, nos ajuda, leva meus irmãos em paz para casa, que eles tenham um restante de semana abençoado no Senhor, que eles possam se preparar para a sexta receber aquilo que vem do céu para a vida deles, Pai. Livra meus irmãos de acidente, incidente, que eles possam ir com o Senhor embora para os seus lares. Com o amor do Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e a unção do Espírito Santo seja sobre nós. Vai na paz do Senhor com alegria. Amém, queridos? Até sexta.